Quando o fim do ímpio chega. Essa noite nós vamos meditar em Josué, capítulo 8. Não vamos ver o capítulo todo, nós só vamos ver um trecho que vai do versículo 1 ao 28. Eu sei que é um pouco longo, mas nós vamos ler e vamos pensar nesse texto. A ideia é pegar o bloco de pensamento, então por isso que às vezes eu não reparto, porque senão isso quebra a linha de pensamento e atrapalha a compreensão. Quando a gente prega expositivamente, a gente tem que prezar pela linha de pensamento, porque a ideia é pegar a mensagem central do texto, pegar o que o texto quer nos falar. Então nós vamos até o verso 28 hoje. E a ideia, meus irmãos, é tratar a respeito da segunda batalha de Ai. Tá? Nós vimos domingo passado a primeira, toda a tragédia que envolveu isso, e foi uma mensagem desafiadora. Eu imagino que foi desafiador para a sua vida, porque para mim foi. Hoje não vai ter todo aquele tom pesado da última mensagem, porque era o tom do texto, mas muitas coisas nos farão pensar a respeito da confiança no Senhor, nos farão pensar a respeito de como temos caminhado com o Senhor. E também nos trará a esperança de saber que o Senhor, ao seu tempo, trará tanto justiça quanto salvação. Tá? Esse texto vai nos fazer pensar sobre isso. E aí eu quero já deixar de início esse versículo, para que você possa meditar durante a semana, porque eu entendo que esse versículo ele resume bem qual é o coração desse texto. Ele está lá em Provérbios, capítulo 6, verso 15. Excelente versículo para você decorar, tá bom? Colocar na geladeira, no seu armário, vale a pena. Traz um princípio importante para os nossos corações. O texto que eu estou colocando aqui é na NVI, porque para mim, das versões que eu vi, me parece que a NVI captou melhor, ou deixou mais claro, tá? Mas a gente sabe que muitos irmãos aqui usam século XXI, não tem problema. Aqui diz em Provérbios 6,15: Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. Ele é quem aqui? É o ímpio. Se você voltar alguns versículos antes, o autor de Provérbios ele está falando a respeito de como o coração e os pensamentos do ímpio são só mal. E ele vai dizer, por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será destruído irremediavelmente. Então, ao seu tempo, o dia do ímpio chega. Às vezes parece que demora, mas ele chega. Mas no mesmo momento em que nós vemos essa verdade de que o dia do ímpio chega, nós também sabemos que chega o dia do justo. Isso nos traz esperança. Então é aquele misto de temor, mais de alegria e esperança que está presente no coração dos filhos de Deus. E nesse sentido nós vamos meditar a respeito dessa ideia, quando o fim do ímpio chega. Antes de começarmos, quero convidar você a rapidamente fechar seus olhos, fazer uma oração. Senhor Deus, nesse momento, Senhor, nos colocamos diante do Senhor com temor e tremor, ciente de, Senhor, de que não é apenas um homem falando, pecador, miserável, carente da Tua graça, como eu sou, mas é a Tua palavra. Então pedimos, Senhor, prepara os nossos corações para recebê-la, e não apenas recebê-la, mas acolhê-la em obediência, a fim de que vivamos conforme o que ela tem para nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Grande ideia desse texto: o juízo de Deus é pleno para os ímpios, bem como sua vitória para os que nele confiam. Essa é a ideia principal do texto. Ou seja, o juízo de Deus, quando chega para o ímpio, ele é pleno, ele é total. Mas da mesma maneira, quando a vitória vem também para os filhos de Deus, ela também é plena. E para que nós possamos desfrutar dessa vitória plena, nós precisamos confiar nele. Esse texto vai nos fazer pensar sobre isso. Tá? O juízo de Deus é pleno para os ímpios, bem como sua vitória para os que nele confiam. Desenvolvimento do texto. Se você quiser anotar, para te ajudar a entender os blocos do texto, de como a gente vai caminhar. O texto vai ser dividido em duas partes. Do verso 1 ao 8, nós vamos ver que o Senhor entrega. Do verso 9 ao 28, nós vamos ver que o Senhor extermina. Então, dois E's aí. Entrega e extermina. Do verso 1 ao 8, o Senhor entrega. Do 9 ao 28, o Senhor extermina. É um texto que muitas das vezes as pessoas acham indigesto. E é mesmo, humanamente dizendo, é bem indigesto. Não por nossa causa, mas porque mostra a gravidade do juízo de Deus. Tá? E isso ofende a sensibilidade das pessoas em relação a como elas imaginam Deus.
Geralmente as pessoas imaginam Deus como um grande papaizão. E de certa forma Deus é muito gracioso, muito bondoso, muito amoroso. A Bíblia diz isso, sem dúvida. Essa é uma visão verdadeira. Só que é apenas uma parte do caráter de Deus. Deus também é justo. E a justiça de Deus, ela é severa. Mas por que ela é severa? Ela é severa porque o pecado é grave. Então Deus não é severo porque Ele quer ser severo para poder assustar criancinhas. Ele é severo porque o pecado é grave. É por isso. Então, essa geralmente não é uma visão que as pessoas costumam ter de Deus. E isso, de certa forma, ofende a sensibilidade das pessoas. E é por causa disso que o livro de Josué é tido como um livro ofensivo para a nossa cultura. Porque o texto que nós vamos ver essa noite, para os padrões do nosso tempo, é basicamente o relato de um genocídio. Tá bom? Que Deus comandou e ordenou. É isso. E isso ofende. Porque para nós, não vou dizer necessariamente na igreja, mas para a nossa cultura, genocídio é uma coisa terrível. É basicamente o que está acontecendo hoje lá na faixa de Gaza, né? Vocês não fazem ideia das coisas que acontecem naquele lugar. Coisas barbaridades, assim, de deixar holocausto no chinelo. Cenas terríveis. Então isso ofende. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que entender como cristãos o porquê disso. Porque são relatos de coisas que aconteceram na época de Josué. Hoje, como povo de Deus, como é que nós vamos digerir tudo isso? E quais são as aplicações disso para nós? Que é um desafio, né? A gente vê textos do Antigo Testamento e tem esse desafio. Como é que eu consigo aplicar esse texto na minha vida? Então, nesse sentido, é um texto que é um pouco indigesto. Mas nós vamos caminhar nele. E, nesse sentido, nós vamos caminhar nesse movimento, né, do Senhor entrega, o Senhor extermina, a partir de duas lições importantes que vão nos ajudar a pensar sobre isso. A primeira coisa que nós temos que pensar, meus irmãos, a partir desse texto, é que o Senhor, Ele entrega a inteligência para a vitória. Essa é uma lição importante, que tanto se aplicou a Israel, no tempo de Josué, como se aplica no nosso tempo, como igreja. Nós precisamos que o Senhor primeiro nos entregue a vitória, porque aqui vai ficar claro que quem dá a vitória aos israelitas é Deus, não são eles. E a segunda coisa é que o Senhor tem que nos dar condições para vencer, e Ele vai fazer isso. Ele não vai apenas entregar a vitória, mas Ele vai dar condição para que eles vençam. Então aqui tem uma lição importante. Nas nossas batalhas espirituais, o povo de Deus trava, nós precisamos que o Senhor assegure a vitória, e Ele vai nos dar condição de poder vencer. Tá? Então, isso vai falar aos nossos corações dessa maneira. E aí nós vamos ver como o Senhor entrega a inteligência para a vitória em dois momentos. Vamos começar aí do verso 1 ao 2. Acompanhe comigo. Verso 1 e 2. Então aqui diz: Então o Senhor disse a Josué: Não tenhas medo, nem te assustes. Toma contigo todos os guerreiros, levanta-te e avança contra Ai. Eu te entregarei nas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade, a sua terra. Farás a Ai e ao seu rei como fizestes a Jericó e ao seu rei. Todavia, podereis tomar os seus despojos e o seu gado. Prepara a emboscada a cidade por detrás dela. Então aqui, a gente já vê então nos dois primeiros versos que o Senhor entrega a Ai. É isso que Ele faz. Ele entrega a cidade para os israelitas. Se você se lembrar do texto passado, você vai se lembrar do que aconteceu com Acã, da derrota que eles sofreram, e de como Acã foi, enfim, tratado em relação ao seu pecado escondido, e que após o tratamento do pecado de Acã, a ira do Senhor se retirou de Israel. Isso nos mostra que quando o povo lidou com o pecado, no caso de Acã, ele estava pronto para lutar contra o inimigo. Então, antes de lutar, era primeiro preciso tratar o pecado. E isso a gente já falou bastante, né, na última mensagem, isso ficou claro. Isso, meus irmãos, nos traz um princípio importante aqui, que basicamente está aí nessa frase do Henry Ford. Um erro é uma oportunidade para recomeçar de forma mais inteligente. Certo? Então, quando a gente erra, é uma oportunidade que a gente tem para recomeçar. Nós podemos recomeçar. É possível. Só que de uma maneira mais inteligente. Né? Então, a gente não deve se prostrar nos nossos erros. A gente tem que levantar e recomeçar de uma maneira mais inteligente. E é basicamente isso que eles fizeram. Houve o pecado? Houve.
Houve consequência? Houve. Mas eles não ficaram choramingando, nem desistiram. Eles se levantaram, trataram o pecado e recomeçaram. Uma coisa interessante também para se pensar, meus irmãos, é que o Senhor, ele entregaria Ai, como de fato ele disse, e ele estava sensível em relação à última queda de Israel com Jericó. Então aqui tem um fator diferente. Aqui ele deixa os israelitas levarem o despojo. Então você veja que Deus é sensível para o que fez Israel cair. Não que ele não soubesse que isso fosse ocorrer, óbvio que não. Mas agora ele deu oportunidade para que eles tivessem o despojo, né? Ou seja, todos os tesouros, né, da cidade de Ai. E isso seria uma bênção para eles, porque pelo menos não incorreria naquele problema de Jericó, né, do herem, né, do anátema. Então agora eles poderiam ficar com o despojo. E parece que Deus, de certa forma, ele está sensível a isso. E se você for parar para pensar, se Acã tivesse simplesmente esperado, ele poderia ter ficado com todo o despojo que quisesse. O problema é que ele não esperou. Ele perdeu a vida, os filhos dele e tudo que ele tinha. Muitas das vezes a gente não tem paciência. Mas voltando à questão do erro, uma aplicação para as nossas vidas. Na vida cristã, um erro é uma oportunidade de confiar mais e aprender com os próprios erros. Então, toda vez que um crente cai, e ele infelizmente vai cair muitas vezes, o grande problema em si não é nem tanto a queda, tendo em vista a nossa vida com Deus. O problema em si não é nem tanto a queda. A queda é importante, o pecado é importante, ofende a Deus, eu não estou dizendo que não seja, mas se você vê o desenvolvimento total da vida cristã, o maior problema não é nem tanto a queda, é o fato de que a gente não aprende com os nossos erros. Então para pensar quantas exortações você já ouviu e pecados que você sabe que você tem. Mas você fica insistindo em cair. É como aquela história, né? Da pessoa que caiu na casca de banana, levantou, estava andando a calçada e assim que viu uma outra na frente, falou, puxa, vou cair de novo. Entende? É mais ou menos isso. Você acabou de cair, doeu, bateu o bumbum no chão, levantou, está andando, está vendo a outra casca ali na frente e fala, poxa, eu vou cair de novo. Mas precisa cair de novo? Será que não dá para pegar a casca, não dá para jogar ela no lixo, não dá para dar a volta? Não, vai lá e quer cair de novo. Então esse que é um grande problema, a gente não entende o propósito didático do erro. Não que Deus quer que nós erremos, mas Ele também nos permite ter um propósito para o erro. O erro, ele permite o nosso crescimento. Meus irmãos, uma das maneiras mais efetivas de aprender é por meio do erro-acerto. Crianças aprendem assim. Ela erra, ela acerta. Você sabe como é que é o aprendizado de línguas, o método natural? Não é estudando gramática, não é estudando verbo to be, que, por sinal, é bem chatinho na escola, né? Não é assim. A criança ela aprende a língua ouvindo e falando com os pais. Aí a gente dá risada quando as crianças falam errado. Talvez você se lembre da criança na sua casa, né? Quando falava a palavra trocada, trocava sílabas, era engraçadinho. Mas aquilo ali é o processo de aprendizagem. Ela ouve os pais falarem, ela tenta copiar. Aí ela não fala certinho, mas não tem problema. Os pais corrigem, ela ainda fala errado um pouquinho. Aí uma hora ela acerta. O processo de erro-acerto é o processo natural de aprendizagem do ser humano. E, de certa forma, isso deveria ser presente na igreja. Por isso que não é normal uma pessoa estar longos anos na igreja ainda presa no mesmo erro. Por quê? Porque ela já teve tempo suficiente para poder consertar aquele erro. Então, a única explicação que fica é, ela não concorda que aquilo é um erro, e ela acaba discordando da palavra de Deus, ou ela ama tanto o erro que ela não quer deixar o erro. Ela quer continuar naquilo. E você veja que Israel iria ter vitória a partir do momento que Israel entendesse que o que Acã fez foi errado, tratasse com esse erro e seguisse em frente. Então, errar é algo que vai acontecer. O que não precisa acontecer é a gente ter que ficar errando de novo e nunca aprender. Isso não precisa acontecer. E é justamente isso que acontece na nossa caminhada com Deus. A gente pode não errar. O único que pode não errar, sabe quem é? O único que pode não acertar, sabe quem é? É o ímpio. O ímpio não consegue acertar. O ímpio só erra. Ele nunca acerta.
Porque ele não tem o Espírito Santo de Deus no coração dele, a mente de Cristo ajudando ele. Ele só erra, ele não consegue lutar contra o pecado. O crente consegue. O crente consegue acertar. O crente erra, mas ele também acerta. E ele deixa de errar em erros crassos, sabe? Erros grotescos, grosseiros. Ele deixa, porque ele está aprendendo. Então aqui essa é uma lição importante. Uma outra coisa importante, meus irmãos, até mesmo na questão de Acã, que é o fato de que ele poderia ter esperado, é de que a falta de paciência nos faz perder o que já temos e o que poderíamos ter. No caso de Acã foi isso. Ele viu, ele pegou. Se ele tivesse confiado no Senhor, será que o Senhor não teria algo melhor para ele? O problema é que ele não creu nisso. Ele achou que o melhor para ele era a capa e os metais preciosos. Ele não conseguiu ver que Deus teria algo melhor para ele. Se ele tivesse sido fiel, agora era a hora dele esbanjar, né? Agora era a hora dele pegar. Fica parecendo aquelas liquidações de loja, de rede. Já viram? Aqui no Brasil é muito feio, por sinal. Abriu a porta, o pessoal vai, né? Avalanche, pegando as coisas, né? Ele podia pegar o que ele quisesse, só que tinha que esperar. Ele não soube esperar. Perdeu o que tinha e o que poderia ter. E é justamente isso que a falta de paciência faz com a gente. Faz a gente perder o que a gente tinha e também nos fecha a possibilidade de ter outras coisas. Falta de paciência só faz a gente perder. Só faz a gente perder. Mas avançando, meus irmãos, o segundo movimento aqui, dessa lição de que o Senhor entrega a inteligência para a vitória, é que o Senhor ele entrega a estratégia. Acompanha comigo, versos 3 a 8. Aqui diz: Então Josué se levantou com todos os guerreiros para avançar contra Ai. E Josué escolheu 30.000 homens valentes e enviou-os de noite. E deu-lhes essa ordem: Ficai de emboscada contra a cidade, por detrás dela, não vos distancieis muito da cidade, mas ficai todos de prontidão. Mas eu e todos os que estão comigo nos aproximaremos da cidade, e quando eles saírem contra nós, fugiremos deles, como aconteceu antes. E eles saíram atrás de nós até que os tenhamos afastado da cidade. Eles dirão: fogem de nós, como aconteceu antes. Quando estiverdes fugindo deles, saireis da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus a entregará nas vossas mãos. Logo que tiverdes tomado a cidade, ateai fogo nela, fazendo conforme a palavra do Senhor. Atenção, é uma ordem que estou vos dando. Aqui você vê o quê? Que Deus está usando Josué para direcionar, está usando a liderança aí dele, para dizer como seria. E por que Josué está fazendo isso? Porque nos versos anteriores que nós lemos, no final do 2 diz: prepara emboscada a cidade por detrás dela. Então Deus tinha dado a ordem para Josué para preparar uma emboscada. O que Josué fez? Preparou a emboscada. Deus deu essa capacidade para ele, deu essa inteligência para ele, para poder montar essa estratégia. Então Deus está dando uma estratégia para como Ai poderia ser tomada. E é interessante notar que dessa vez, em vez de ficar choramingando por causa da perda, Josué estava pronto para obedecer o direcionamento de Deus. E Deus usou a vida dele. Então agora, Deus vai liderar essa vitória usando Josué, porque ele agora estava disposto a ouvir o plano de Deus. Em vez de estar disposto a ouvir aqueles homens que disseram: não, a cidade é pequena, não precisa tanto homem, manda só um pouquinho lá que resolve. Em vez de ficar dando ouvido para as pessoas, ele ouviu Deus. E aí agora Deus vai usar a vida dele. Pensando esses versos para as nossas vidas, meus irmãos, alguns princípios. O primeiro que me vem aqui à mente é esse: Deus usa planos diferentes para situações diferentes. O que eu quero dizer com isso? Veja como Deus lidou com Jericó e como Deus agora está lidando com Ai. São duas cidades canaaneias, duas cidades poderosas, difíceis de se tomar. Tanto que, na primeira batalha de Ai, morreram 36 israelitas. Não é uma cidade fácil. Ela é pequena, mas ela é difícil. Segundo os estudiosos, ela ficava numa região alta, uma região de topografia difícil, avanço. E também os homens eram corajosos, né? Então não era uma cidade fácil. Mas Deus age de maneira diferente nas duas cidades. Na primeira, tem aquela situação até um tanto curiosa que a gente viu
de rodear a cidade 7 dias, né? Fazer um tipo de procissão militar, mais parecendo um culto, que não parece tanto um ataque militar, né? Uma coisa diferente. Mas foi o que funcionou, e Deus deu a cidade de Jericó aos israelitas. Agora é diferente, não vai ter que dar volta em nada. Agora vai ser uma emboscada, é diferente. Por que Deus muda? Ele muda porque situações diferentes requerem estratégias diferentes. Esse é um princípio importante. Não adianta a gente querer sempre atacar os mesmos problemas das mesmas maneiras. Nós temos que buscar no Senhor sabedoria para entender que cada circunstância, muitas das vezes, vai exigir um tipo de ação. E para você que tem a responsabilidade de liderar pessoas, você sabe do que eu estou falando, não é fácil. Ter de tomar decisões, situações diferentes, há muitas variáveis, há muitas circunstâncias que fogem da nossa capacidade de avaliar todos os desdobramentos. Esse que é o peso da liderança. Porque você assume a responsabilidade. O líder assume a responsabilidade. É ele que tem que fazer a coisa acontecer. Né? Só que aí Josué é um homem de Deus. Ele coloca nas mãos de Deus a direção de como lidar. E aí Deus tem estratégias diferentes para situações diferentes. Isso nos faz entender que nós precisamos depender de Deus para cada desafio. Num desafio pode ser que Deus nos dirija de um jeito, em outro desafio pode ser que Deus dirija de outro. E assim, gradativamente, Deus vai lidando com cada circunstância segundo o querer dele. Mas quando a gente diz, eu sei, a gente sempre erra. Porque no final das contas a gente não sabe. E esse que foi o problema de Israel. A gente precisa do direcionamento de Deus. Outra coisa que esse texto nos faz pensar para as nossas vidas, meus irmãos, é que Deus vai estar aberto a liderar quando aquele que Ele comissiona, aquele que Ele chama, estiver aberto a seguir. Então, quando Josué estava aberto no seu coração para seguir a Deus, Deus se colocou numa situação em que Ele iria liderar. Enquanto a gente tentar resolver as nossas batalhas do nosso jeito, Deus não vai na frente. Não porque Ele não queira, mas é porque a gente não deixa. A gente não coloca Ele na frente. Esse texto nos faz pensar nisso. Quando Josué deu ouvido a Deus e não às pessoas, ele conseguiu uma estratégia que vai funcionar e que vai garantir a vitória, tanto para ele quanto para o povo de Israel. Isso é importante. Olhando esse trecho, em comparação com o trecho anterior, que fala a respeito do pecado, da derrota, esse trecho traz, de certa forma, uma esperança para os nossos corações. Porque por mais que o pecado de Acã foi um pecado muito grave, muito pesado, que trouxe consequências tão terríveis, a vitória que o Senhor vai dar para os israelitas agora na cidade de Ai é uma grande vitória. E aí, o que eu gostaria de colocar para os irmãos é isso. A certeza da vitória no Senhor deve encher nossos corações após a tristeza de nossas derrotas. Se Josué ficasse preso às derrotas, ele não iria poder usufruir das vitórias. E não poderia ser usado por Deus para que o povo alcançasse essas vitórias. O que eu quero dizer com isso? Você pecou. Lide com o pecado da maneira bíblica. Depois que você lidou, depois que teve toda aquela situação do pecado, as consequências, não fique preso nas consequências. Avance na esperança de que o Senhor agora pode te dar vitória. Porque senão a gente fica preso no passado. E quem vive de passado, meu irmão, minha irmã, é museu. A gente não pode ficar vivendo de passado. A gente tem que viver na esperança do futuro. O pecado foi grave? Foi. Tem consequências? Tem. Vamos lidar com as consequências do jeito bíblico, mas vamos olhar sempre com um olhar de esperança, no sentido de que o Senhor pode trazer vitória, pode mudar essa história, inclusive pode até reverter consequências. A gente não sabe. O que eu sei é que Deus é bom. Ele nos usa e Ele quer sempre o melhor para nós. E mesmo que as consequências sejam amargas, como foi o caso de Acã e sua família, isso não vai impedir que o Senhor traga no futuro grandes vitórias. Então não fique preso nas derrotas. Lance os seus olhos na possibilidade de vitória. E é por isso que eu coloco aqui que a certeza da vitória no Senhor deve encher os nossos corações após a tristeza de nossas derrotas. O Senhor entregou a cidade de Ai e a estratégia para que isso ocorra. E isso é esperança para o povo de Israel. O Senhor tem condição de dar a nós direcionamento para que nós não tenhamos mais as derrotas espirituais
que temos experimentado, mas que a partir do direcionamento e dependência dele, nós possamos ter as vitórias que nós tanto queremos. Essa é a esperança para a minha vida e para a sua. Segunda lição que esse texto vai trazer para a gente, meus irmãos, é que a inteligência ela é maior do que a força. A inteligência é maior do que a força. Aqui a gente vai ver que Josué vai seguir a estratégia do Senhor. Agora eles vão colocar a estratégia em prática. E nesse sentido, vamos de novo ver em dois movimentos essa lição. Primeiro, pensando no fato de que a inteligência é maior do que a força, nós vamos ver então que a inteligência vence a força. Vamos dar uma olhada? Verso 9 até o 17. Acompanhe comigo. Assim Josué os enviou, e eles ficaram de emboscada, colocando-se entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Josué, porém, passou aquela noite no meio do exército. Josué levantou-se de madrugada, passou o exército em revista, e então, com os anciãos de Israel à frente do exército, avançou contra Ai. Todos os guerreiros que estavam com ele avançaram e aproximando-se pela frente da cidade, acamparam ao norte de Ai, onde havia um vale entre eles e Ai. Ele escolheu cerca de 5.000 homens e os colocou de emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade. Assim, o povo, todo o acampamento ao norte da cidade e emboscado ao ocidente da cidade, se posicionaram. Naquela noite, Josué dirigiu-se até o meio do vale. Quando o rei de Ai viu isso, ele e todo o seu exército se apressaram. Eles se levantaram de madrugada e os homens da cidade saíram ao combate contra Israel, ao lugar determinado, defronte da planície. Mas eles não sabiam que havia uma emboscada contra eles atrás da cidade. Josué e todo Israel fingiram-se derrotados por eles e fugiram pelo caminho do deserto. Portanto, todo o exército da cidade foi convocado para persegui-los, e ao perseguirem Josué, afastaram-se da cidade. E não restou um só homem em Ai, nem em Betel, que não saísse atrás de Israel. Assim deixaram a cidade aberta e perseguiram a Israel. Só até aqui. Então o que nós vemos? Ele vai colocar em prática a estratégia, né, que o Senhor pediu para ele fazer. E de certa forma iluminou a mente dele para poder fazer isso. Então, o que nós vemos aqui, meus irmãos, é que a nação de Israel ela aprendeu uma grande lição em Ai, pelo menos na sua última batalha. Nunca subestime o inimigo. E nunca tenha excesso de confiança nos resultados. Que é justamente o erro que tinha acontecido antes. Eles falaram, essa cidade é pequenininha, não precisa de todo mundo. Né? Agora não, eles entenderam, opa, ela é pequenininha, mas o pessoal lá é bravo. Então vamos com calma, vamos usar a estratégia que o Senhor vai passar para a gente. E eles fizeram isso. Então nunca subestime os seus desafios. Sabe? Isso acontece muito na vida cristã, assim, não vira nada, não tem problema. Isso daqui não dá nada. Todo mundo faz isso, né? Não é assim, vai. Então, é assim sim. Os israelitas pensaram, a cidade é pequenininha, manda lá 2.000 homens, 3.000 homens, né? Eles dão conta. Se não sai corrida, ia morrer todo mundo. Certo? Aqui no caso, eles entenderam, opa, pera lá, vamos fazer o que o Senhor está direcionando a Josué a fazer. E se você presta atenção nos detalhes, é até difícil entender assim, todos os movimentos, né? O autor aqui, Josué, ele está descrevendo como foi, mas você tem que imaginar um pouco, né? Então, um grupo foi lá, ficou do lado, aí o rei e os soldados viram, aí eles falaram, pega eles, saíram. Só que enquanto esse grupo estava lá e saiu, fingiu que estava fugindo, né? De medo, tinha um outro grupo escondidinho que eles não tinham visto. Assim que todo o exército saiu para dizimar, o pessoal acabou encontrando a cidade de Ai desguarnecida. Vamos para o segundo movimento dessa lição? O extermínio de Ai, que vai agora do 18 até o 29. Segue comigo. Então o Senhor disse a Josué, estende para Ai a lança que tens nas mãos, porque eu a entregarei a ti. No caso, entregarei Ai, né? E Josué estendeu a lança que trazia na mão para a cidade. E quando ele estendeu a mão, os que estavam de emboscada levantaram-se depressa do seu lugar e, correndo, entraram na cidade e a tomaram. E depressa puseram fogo à cidade. Nisso os homens de Ai olharam para trás
Estavam todo mundo correndo atrás daquele grupinho primeiro, né? Viram a fumaça da cidade que subiu ao céu e não puderam fugir nem para um lado, nem para o outro, porque o exército que fugia para o deserto voltou-se contra eles. E vendo Josué e todo Israel que emboscada havia tomado a cidade, que a fumaça da cidade subia, voltaram e derrotaram os homens de Ai. E aqueles que estavam na cidade também saíram contra eles. E assim os homens de Ai ficaram no meio dos israelitas. Por que no meio? Porque um grupo tinha fingido que estava fugindo e o outro tinha tomado a cidade. Então, quando o pessoal tentou voltar, o que tinha fugido fechou eles com os que tinham na cidade e eles ficaram emparedados. É isso que aconteceu. E assim os homens de Ai ficaram no meio dos israelitas, que os cercaram por um lado e pelo outro, e os derrotaram, de modo que não restou ninguém vivo, nem qualquer fugitivo. Então aqui, primeiro, os soldados morreram, todos. Aqui deixa bem claro, não restou ninguém vivo. Verso 23, mas ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Quando os israelitas acabaram de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto onde os havia perseguido, e quando todos eles haviam caído ao fio de espada até serem aniquilados, todo Israel voltou para Ai. E agora que está a parte mais tenebrosa desse texto, porque primeiro eles mataram soldados que estavam ou tentando defender a cidade, ou que ainda estavam no campo. Os soldados morreram todos. Agora eles vão se voltar contra a cidade. E feriu ao fio da espada. Né? Todo Israel voltou para Ai e a feriu ao fio da espada. Todos os que caíram naquele dia, homens e mulheres, foram 12.000. Isso é, todos os de Ai. Pois Josué não recuou a mão estendida com a lança, até que todos os moradores de Ai fossem totalmente aniquilados. Os israelitas tomaram para si apenas o gado e os despojos da cidade, conforme a ordem que o Senhor dera a Josué. E Josué incendiou Ai e tornou-a num montão de ruínas perpétuo, que inclusive existe até hoje, se eu não me engano, os especialistas dizem. Como ela está até o dia de hoje, que é, no caso, o tempo em que o livro foi escrito. Ao rei de Ai enforcou no madeiro e deixou ali até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver, jogaram-no à porta da cidade e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Então, é um extermínio. O Senhor exterminou Ai, todas as pessoas. A descrição que nós vemos aqui, ela encaixa certinho nas descrições modernas que nós temos hoje do que geralmente se chama de genocídio. Porque genocídio é matar um povo, certo? Gens é povo. Genocídio tem a ver com homicídio, né? O sídio é matar. Feminicídio, homicídio, genocídio, é matar um povo. Eles mataram o povo de Ai. Todas as pessoas. Não sobrou ninguém. Certo? Então aqui nós vemos que o Senhor, no primeiro movimento do texto, ele entrega, e no segundo ele extermina. Eu falei esses domingos, meus irmãos, que Deus faz isso. O caso, por exemplo, de catástrofes naturais que matam milhares de pessoas, não é muito diferente do que Deus está fazendo aqui. Não é muito diferente. Deus decretou seu juízo sobre aquela cidade. Deus usou o povo de Israel para que isso acontecesse. Se ele matasse por um meteoro, um terremoto, tsunami é mais difícil, né? Porque onde a cidade está e o mar é bem longe, teria que devastar vários povos. Mas se ele quisesse fazer chover fogo, como foi em Sodoma e Gomorra, abrir a terra, engolir toda a cidade, poderia fazer. Uma praga, uma doença que matasse a todos, mandasse um anjo lá matar todo mundo, como foi no caso do acampamento, né, de Senaqueribe, que 120.000 homens morreram numa noite. Ele decidiu que seria por meio do seu povo que isso aconteceria, e ele assim o fez. Então aqui nós vemos o quê? O juízo de Deus é pleno para os ímpios. Quando chega o tempo, isso acontece. Nós precisamos nos lembrar que o povo de Ai, eles são cananeus, e os cananeus são descendentes de Cã.
E Cã é um dos 3 filhos de Noé. Certo? Então, aqui, eles descendem do mesmo descendente, eles descendem de Noé. Certo? Da mesma maneira que Sem era um dos filhos de Noé, que é o patriarca dos israelitas. Porque os israelitas são semitas. O povo de Ai é cananeu, mas eles vêm todos da mesma fonte, que é Noé. E nesse sentido, você veja que o pecado foi separando essas linhagens. E chegou o momento de Ai, como tinha chegado o momento de Jericó. O que nós vemos aqui é uma guerra santa. O livro de Josué é um livro que fala sobre guerra santa. E o grande desafio para a gente é entender como é que essa guerra santa acontece hoje. E isso toca em muitos assuntos, como por exemplo até política. Certo? Hoje o povo de Deus está numa guerra santa? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Biblicamente eu creio que não. A nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Nós somos chamados a agredir pessoas, matar pessoas, enfim, genocídios. Mas naquele tempo foi. Deus determinou dessa maneira. E isso ofende a nossa sensibilidade. Mas, enfim, Deus não se preocupa muito com isso, não. Até mesmo porque o juízo eterno dele é muito mais grave do que aconteceu com Ai, né? Aqui nós vemos algo interessante, que é o simbolismo da lança. Só vou apontar isso, o verso 18 e 19. É muito semelhante com o que Moisés faz quando ele ergue o cajado, né? Para que os israelitas lutem. Só que agora não é um cajado, é uma lança. E enquanto Josué está com a lança erguida, o povo está vencendo a batalha. Então você veja que Josué tem um papel sacerdotal aqui. Da mesma maneira que Moisés era o homem representante de Deus para com o povo, Josué é também, porque ele é o substituto de Moisés. Da mesma maneira que Moisés ergueu o cajado para que a vitória pudesse ser assegurada, aqui Josué está erguendo a lança para que a vitória seja assegurada. Uma coisa interessante se pensar nessa descrição toda é que Josué ele teve uma ordem difícil. Josué era um homem piedoso. Eu não imagino que Josué sentisse prazer em matar mulheres. De verdade, não acho. E aqui não fala idade, pode ser que fossem inclusive mulheres idosas, ou até homens idosos. Não acredito que ele tinha prazer nisso. Então, a ordem que ele recebeu foi muito difícil. Uma coisa, meus irmãos, é no meio de uma batalha um soldado matar outro. É duro, é triste, é terrível, mas é soldado, é guerra. Certo? Você está lutando contra a pessoa que também está lutando contra você. Mortes acontecem em batalhas, né? Não é brincadeira de criança. Guerra não é brincadeira de criança. É algo sério. Agora, matar civis, pois é uma ordem difícil, mas Deus deu essa ordem. E ele cumpriu. Então aqui faz pensar isso. Josué ele obedece a toda a direção do Senhor, não só a estratégia, mas ele mantém a lança erguida. Ele está, de certa forma, concordando com o que está sendo feito, porque ele está ali naquele momento dirigindo tudo o que está acontecendo. Ele obedece toda a direção do Senhor, por mais difícil que seja. E aplicando isso para as nossas vidas, me faz pensar que Deus ele concede a vitória quando o seu povo reconhece a sua dependência dele. Ou seja, Josué não iria fazer o que ele queria, ele iria fazer o que Deus determinou. Por mais que a gente tenha dúvidas, não importa, a gente vai fazer o que Deus determinou. E esse que é o grande problema, a gente acha que a gente sabe fazer melhor que Deus. E quando os israelitas tentaram fazer melhor do que Deus, morreu gente. Morreu gente. Às vezes a gente não entende, mas não é para entender mesmo, é para ser obediente. E é isso que pega no coração das pessoas. Elas falam, tá vendo? Os cristãos são um monte de ovelhinhas obedientes, escravos do que a igreja fala para elas. Tá bom, as pessoas que têm livre pensamento hoje, elas não seguem ninguém, só elas, você acha? É obviamente que elas seguem também alguém. O ponto é quem você segue, é Deus ou o mundo? Todo mundo acaba sendo influenciado por alguém. E é interessante ver que Josué não fica questionando, ele vai lá e faz, né? Qual o resultado disso? Destruição total, todos mortos, verso 22, 24, 25. O rei foi enforcado e feito maldito. Se você quiser anotar essas referências, está lá em Números 25, 4, em que fala
a respeito da forca, como julgamento de Deus. E em Deuteronômio 21, 22 a 23, fala a respeito de que a pessoa que for pendurada no madeiro é uma pessoa que está debaixo de maldição. E que o corpo dessa pessoa não pode ficar depois do pôr do sol, que é justamente isso que eles fazem com o rei. Então aqui nós vemos que nessa descrição, o rei ele sofreu a maldição de Deus. O rei foi morto e, por fim, cidade devastada. Verso 28, a cidade é calcinada. Ela é transformada num montão de cinzas e de escombros. Não sobrou nada. A não ser o despojo, não sobrou nada. Esse foi o resultado final. Meus irmãos, muitas vezes, aquele que obedece ao Senhor parecerá radical, insano e intolerante para as outras pessoas. Os resultados dessa batalha ofende a sensibilidade dos ouvidos modernos. E, obviamente, qualquer um de nós tem até dificuldade de pensar sobre essas coisas. Mas Josué não teve, não. Apesar de eu imaginar que ele não sentiu prazer nisso, porque Josué não é um psicopata, né? Obviamente que não. Mas ele entendeu que era o que Deus queria que ele fizesse. Ele foi lá e fez. E até hoje, o que Josué fez é algo insano, radical e intolerante. Até hoje. É algo que choca até hoje. Se você ler realmente prestando atenção, é algo que choca. Mas a gente entende que é o juízo de Deus. E nisso nós descansamos. As pessoas que não creem na palavra de Deus, não. Elas se ofendem com esse texto. Nós não somos chamados a matar absolutamente ninguém. Mas Deus nos dá ordem que também chocam as pessoas hoje. E que quando nós buscamos obedecer com fidelidade, nós somos tidos como radicais, insanos e intolerantes. É o mesmo princípio. Então, muitas das vezes, se você colocar no seu coração que você vai obedecer a palavra de Deus, você vai ser taxado disso. De intolerante, de insano, de legalista, de fariseu. Vai ser taxado. Porque Josué, até hoje, é incompreendido. Por que a gente vai imaginar que nós não vamos ser? E veja que Deus não está mandando a gente matar ninguém. Diferente do que foi com Josué. Um outro princípio é que, na primeira batalha, Israel perdeu 36 israelitas. Israel decidiu fazer as coisas do jeito que achava que tinham que ser feitas. Agora que Israel confiou no direcionamento de Deus e de Josué, e Josué estava apto para poder liderar, eles não perderam ninguém. Não perderam ninguém. Nós temos que aprender, meus irmãos, a ser obedientes ao Senhor. Porque todas as vezes que a gente tenta dar uma ajudinha para Deus ou ter uma ideia melhor, alguém acaba perdendo. Alguém acaba perdendo. Agora, pensando nessa questão do genocídio, entre aspas, o que é mais difícil? Matar uma pessoa ou matar a si mesmo? O que é mais difícil? Não estou dizendo que matar uma pessoa seja fácil, mas o que é mais difícil? Matar a mim mesmo. Jamais mataria uma pessoa. Alguns textos que nos incentivam a pensar sobre isso. Romanos 8:13. Eu matar aqui espiritualmente, tá bom? Não é para você se matar, não. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes. Algumas versões trazem fazer morrer as práticas do corpo, vivereis. Colossenses 3:5, mesma coisa. Eliminai vossas inclinações carnais. Ou seja, eliminai, fazei morrer. E Gálatas 5:24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Então, meus irmãos, o cristão não é chamado a dizimar povos, ele é chamado a matar a si mesmo. Nós não somos chamados a matar pessoas, nós somos chamados a matar a nós. E se fosse tão fácil assim, ou tão mais fácil do que matar pessoas, não tinha tantas pessoas evitando matar o seu próprio ego, sua própria carne, seu próprio desejo, o seu próprio eu.
A impressão que eu tenho é que, dependendo das circunstâncias em que eu e você fomos colocados, vai ser mais fácil para a gente puxar o gatilho ou cravar a faca do que querer matar a si mesmo. Matar a si mesmo é muito desafiador. E só realmente com a graça de Deus trabalhando em nossos corações e a vida de Cristo em nós podemos fazer isso. E, de certa forma, esse texto também nos faz pensar que a vida do cristão, ou a vida cristã, não é a ausência de lutas, mas o desfrute da segurança do Senhor nas batalhas. Você veja que Deus abençoou o povo no meio das batalhas, não na ausência de batalhas. Até mesmo Jericó, que quem destruiu as muralhas foi Deus, depois precisou o povo entrar dentro de Jericó e lutar e matar os inimigos, né? Não foi Deus que foi lá no estalo e matou os inimigos. O que Deus fez foi derrubar a muralha. Depois eles tiveram que entrar lá e guerrear. Aqui, no caso, não derrubou uma muralha, usaram uma emboscada, mas ainda assim o povo teve que travar uma luta. Então, a vida cristã não é uma vida sem lutas, é uma vida de segurança, cuidado, livramento no meio das lutas. Então, faz parte das lutas espirituais mesmo. E esse texto fala para nós, a partir do óculos da Nova Aliança, do Novo Testamento, a respeito da realidade das batalhas espirituais que nós temos. O povo de Deus não é chamado a matar pessoas por Cristo, mas é chamado a matar a si mesmo por amor de Cristo. E a partir disso, nós travamos batalhas espirituais terríveis, seja com o nosso coração pecaminoso, seja com o mundo, seja com os demônios, os principados e potestades, ou até mesmo as pessoas as quais eles usam para nos atingir. Mas no meio disso, não adianta ficar fugindo das batalhas, porque as batalhas fazem parte da vida cristã. Nós temos que entender que no meio da batalha é aí que o Senhor nos livra. E eu quero colocar aqui duas questões adicionais a essas lições, que no caso são duas perguntas. A primeira, no meio de tanta matança, né? Como Deus será glorificado em seu juízo implacável? Porque ele exerceu o juízo implacável dele aqui, mas ainda há um juízo mais implacável ainda no futuro. Você sabe o que é implacável? Não tem nada a ver com placa. É que não pode ser aplacado. É algo que não tem como obter misericórdia. Uma pessoa implacável é uma pessoa que não tem misericórdia. É isso. Tal pessoa implacável, ou seja, não tem jeito. Se falou que vai ser e não tem o que ser feito. E Deus é gracioso. Ele não é uma pessoa totalmente implacável, mas ao seu tempo, ele vai exercer um juízo implacável, como foi no caso de Ai. Ai foi um juízo implacável de Deus. Todo mundo morreu. Não teve ninguém que não morreu. Isso é implacável. Não tem como aplacar a ira, aplacar o juízo. E Deus vai trazer esse juízo. Mas como é que Deus consegue ser glorificado nisso? Uma pergunta que fica, porque a gente lê esse texto e fica, poxa, mas que coisa severa, né? Meus irmãos, nós temos que encarar a nossa realidade hoje como estando no meio de uma guerra santa. Não como de Josué, mas uma guerra santa espiritual. E essa guerra santa, ela tem maior amplitude, ela envolve mais pessoas, mais profundidade, porque ela envolve uma realidade espiritual e desdobramentos maiores e maior impacto. Então, Ai não é uma cidadezinha agora na Palestina ou no Oriente Médio. Ai é o mundo. É muito mais amplo, muito mais profundo. O espectro é muito maior, com impactos muito maiores. E nesse sentido, meus irmãos, nós temos que nos lembrar de duas coisas que está lá em Apocalipse 20, a partir do verso 7. Deus vai trazer a derrota final aos inimigos dele. Que lá diz respeito ao quê? Quando Satanás ele é solto, depois dos 1000 anos, né? E ele, mais uma vez, conjura todos os povos do mundo que se alinhem a ele e lutem contra o povo de Deus. E ele consegue uma rebelião final. E nessa rebelião final, o Senhor dizima de maneira plena. A derrota é total. E aí, não vai ter mais inimigos, porque a partir disso, Satanás ele é lançado num lago de fogo. A besta e o falso profeta já estavam lá. Essa é a última batalha.
que alguns falam a batalha do Armagedon, né? Alguns falam isso aí. É a última batalha, acabou. Então nós já sabemos qual é o resultado da última batalha. Muito parecido do que Deus disse aqui no comecinho do capítulo 8. Eu vou entregar Ai para vocês. Aqui em Apocalipse, em Josué 8, né? Em Apocalipse 20, Deus está falando, eu vou destruir Satanás da última batalha. Vocês vão vencer. E depois disso, nós vemos a partir do verso 11, Apocalipse 20, 11 até o 15, que Deus vai estabelecer o seu juízo, que é o chamado juízo final. E nesse juízo final, todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Da mesma maneira que Ai foi calcinada, e todos os seus habitantes experimentaram a morte, todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida, eles experimentarão a segunda morte no lago de fogo. É o juízo total para os ímpios. A última batalha contra o povo de Deus já está vencida. E a última justiça contra os inimigos de Deus já está decretada. É só questão de tempo. Isso traz encorajamento para os nossos corações, porque o Senhor trará justiça. O povo de Deus não vai sofrer ataques para sempre. A última batalha já está garantida. E o último juízo já foi decretado. Então nós, meus irmãos, nós temos que entender qual o nosso papel em meio a tudo isso. E eu deixo para você pensar. Nós, a igreja, julgaremos o mundo junto com Cristo. Nós vamos julgar o mundo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2 e 3 diz: ou não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se o mundo será julgado por vós, como sois incapazes de julgar as coisas menores? Não sabeis que iremos julgar os anjos? Olha, nós vamos julgar o mundo, nós vamos julgar os anjos. Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida.